Muito bem, seguimos com o Minuto Bom Dia. Agora vamos falar de esporte. Por isso eu estou recebendo o Edson Castro aqui. Boa tarde. Castro, quais são os destaques do esporte de hoje? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, nossos telespectadores. O Jornal Bom Dia traz hoje 4 páginas de reportagens da área de esportes, falando de esporte amador, Ipiranga, Atlântico, também da dupla Grenal, que está acontecendo com a dupla Grenal em relação ao Campeonato Brasileiro, que terminou o primeiro turno no final de semana. Muito bem, vamos começar aí falando que, como já tinha destacado ontem, né, o Careca conquistou um título lá pela Seleção Brasileira de Futsal. Exatamente, o Careca, goleiro do Atlântico, foi convocado novamente para a Seleção Brasileira. Como a gente falou ontem, o Careca não é a primeira convocação dele, porque quando ele estava no Corinthians também já tinha sido convocado. E agora no Atlântico, a primeira convocação dele para a Seleção Brasileira. Disputou aí a Liga Sul-Americana, que é uma competição entre a categoria de base e também a seleção principal, adulta, e aí o Careca vem para Erechim com o título pela Seleção Brasileira de Futsal, essa competição que foi realizada no final de semana, por isso que o Careca não esteve no gol do Atlântico contra o Tubarão no sábado pela Liga Nacional, mas deve voltar hoje à noite no jogo em que o Atlântico tem contra o Jaraguá, também pela Liga Nacional. Bom, e falando mais da bola rolando aqui na região, nós temos informações do Amador e também dos jogos do SESI, é isso? Exatamente, nós temos aqui a Comil, que conquistou o título no futsal feminino do SESI, uma reportagem está no jornal de hoje. Também a final do Campeonato Municipal de Futsal da 3ª Divisão, já tem o campeão. Tá também no jornal de hoje. Bota mais uma, Marcão, tem ainda o Rally? Aqui na página 21 ainda temos o Campeonato Regional de Futebol, aquela competição da Liga Esportiva do Alto Uruguai, 21ª temporada, e começou no final de semana, então também tem os resultados aqui do final de semana e aqui uma nota sobre o maior rally do Brasil, o Rally dos Sertões, que começou no domingo e segue aí durante toda essa semana. Muito a gente bem. vai estar acompanhando também um pouco disso. Bom, vamos falar agora do Atlântico, né? Tem essa semana cheia aí, o Atlântico tem vários jogos praticamente a cada 2, 3 dias está entrando em quadra, né? Exatamente, o Atlântico tem 3 jogos nessa semana, hoje à noite enfrenta a equipe do Jaraguá pela Liga Nacional de Futsal, depois vai a Sobradinho para jogar pelo Campeonato Gaúcho, pela Liga Gaúcha, e no sábado joga em casa contra o Bento Futsal. Então faz uma maratona aí, viagens longas, vai a Jaraguá hoje, depois vai ter que viajar a Sobradinho, e aí no sábado joga em casa contra o Bento. São 3 jogos, o Atlântico faz hoje o primeiro dos últimos 5 jogos os últimos 5 jogos da primeira fase da Liga Nacional, e a Liga Gaúcha também já está indo para o final da primeira fase. O Atlântico é 3º colocado na Liga Gaúcha, busca aí ganhar posições, tem jogos a menos em relação aos seus adversários, e na Liga Nacional o Atlântico é vice-líder, mas tem 2 jogos a menos que a CBF, e se conseguir tirar essa vantagem, vencer esses 2 jogos a menos, o Atlântico pode chegar aí nas últimas rodadas, a penúltima, a última rodada, brigando pela liderança da Liga Nacional. Por isso que o jogo de hoje é muito importante contra o Jaraguá, embora o Jaraguá tenha uma boa equipe, esteja aí brigando pelo meio da tabela, mas o Atlântico tem que tentar buscar uma vitória na partida de hoje à noite. E aí já vai ter o Ian, o jogador que foi apresentado no final de semana. A gente traz aqui uma reportagem também. O Ian veio lá do Ceará, né? O que tu acha aí desse jogador? Eu acho que ele veio muito balizado pelo que o Elton, principalmente, Elton Dallavec, que é o supervisor de futsal do Atlântico, acompanhou do Ian quando ele esteve no Minas, e aí já disputou a Liga Nacional de Futsal, e principalmente o futsal apresentado por ele no Horizonte. Ele se destacou muito pelo Horizonte e disputou inclusive a Copa do Brasil a Taça Brasil desse ano aqui em Erechim. Acho que foi mais ou menos por aí que o Atlântico observou esse jovem jogador que vem para suprir uma carência com a saída do Cabriúva. Não tem necessariamente a qualidade técnica do Cabriúva, nem a experiência, mas é um jogador que pode contribuir sim pro Atlântico. Muito bem, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Série A, está chegando ao seu final, é o fim do primeiro turno, que tem o São Paulo como líder, mas tem os gaúchos, Inter e Grêmio logo ali, beirando a liderança também, né, Castro? Tá bom pros gaúchos por enquanto? Com certeza, né, brigando na ponta de cima. O Grêmio já se imaginava que fosse mais ou menos nessa toada, né, o Grêmio com uma equipe que vem aí de títulos da Copa do Brasil, da Libertadores recentemente, e manteve a sua qualidade técnica. Então imaginava-se que o Grêmio sim poderia estar brigando na parte de cima da tabela, embora
a gente sabe que o Renato não prioriza o Campeonato Brasileiro. Priorizou a Copa do Brasil, está fora. Agora, imagina-se que vai priorizar um pouco mais o Campeonato Brasileiro, mas a prioridade maior ainda é a Libertadores. E o Internacional, aquela coisa, né? A gente não imaginava, talvez o mais otimista dos colorados não imaginava que no final do primeiro turno o Inter pudesse estar brigando diretamente pela liderança do campeonato, não somente por vaga na Libertadores, mas pela liderança. Então a gente tem Inter e Grêmio brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, e na edição de amanhã a gente vai fazer um apanhado de todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, trazendo aí números em relação a todo o campeonato e especialmente em relação à dupla Grenal. E na nossa contracapa de hoje tá aí então o Ipiranguinha, uma semana para pensar no Internacional aí. Como é que vai ficar esse jogo? Vai ficar 11 da manhã mesmo, Castro? O jogo entre Internacional, que é o mesmo time do Internacional, só que obviamente com sua equipe sub-20, que está disputando a Copa Vianney Carlet, está marcado para o próximo domingo, 11 horas da manhã. O Ipiranga tenta alterar o horário dessa partida. Em função da viagem, o Ipiranga viajaria no domingo, teria que viajar mais cedo e chegar lá e já jogar contra o Internacional. Essa partida vai ser em Gravataí, não vai ser em Porto Alegre. O Ipiranga tenta ainda postergar esse horário para 3 horas da tarde, mas não tem nenhuma decisão ainda da Federação Gaúcha. O Ipiranga trabalha para que se tenha esse horário à tarde, não na área das 11 horas, como está inicialmente marcado. Outra situação do Ipiranga essa semana, o Ipiranga deveria fazer um amistoso na quarta-feira. Esse amistoso, enfim, não tinha adversário marcado. Hoje o Ipiranga soltou uma nota dizendo que o jogo seria contra a Chapecoense, mas foi cancelado. Obviamente não seria como o time principal da Chapecoense, que está disputando o Brasileiro da Série A e tem rodada nesse meio de semana, mas seria contra o time B da Chapecoense. Esse amistoso não vai ser realizado. Então, treino a semana inteira para o Márcio Nunes encaminhar a equipe para enfrentar o Internacional no próximo domingo. Muito bem, são esses os destaques de hoje? Exatamente. Fechou então, amanhã te espero aí. Volta com mais.